Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui dando início a mais esse momento de culto, de louvor ao nosso Deus. Uma alegria estar aqui na presença de cada um para falar um pouco mais da palavra de Deus. A gente está estudando a primeira carta de Pedro de forma expositiva e consecutiva. Mas antes nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 15. Vocês vão entender o porquê que a gente está lendo esse texto. Apocalipse 20, do verso 11 ao 15. Esse texto fala sobre o juízo de Deus, fala sobre as últimas coisas, fala sobre essa questão da vinda do Filho do Homem e como que vai acontecer, e vai falar sobre o juízo de Deus, sobre o juízo final. E lá em 1 Pedro também fala um pouquinho sobre isso, e é por isso que a gente vai ler esse texto aqui também. Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do altar do nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, Tu és um nosso Deus. Nós Te bendizemos, nós adoramos, nós Lhe exaltamos, Senhor, a beleza da Tua santidade. Porque Tu és um Deus santo, 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 Pai. Tua palavra diz, afirma, Pai, que toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. E nós confessamos e vemos, Senhor, o Teu poder manifestado não só na natureza, mas também em nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos abençoe. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a Tua palavra encontre terreno fértil em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome santo de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler do verso 11 ao verso 15 da palavra do nosso Deus. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu ao mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, esse texto é um texto que fala de algo tremendo que vai acontecer no final dos tempos. Jesus Cristo irá voltar, irá julgar a terra, irá julgar os povos com justiça, de forma plena e verdadeira. Nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Enquanto estivermos cantando, vamos estar também falando com Deus, orando a Deus. Vamos estar meditando nesse louvor para que Deus possa nos abençoar no nome santo de Jesus. Vamos estar cantando agora então, queridos. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração.
meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo. quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor, e se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor, e se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Amém. Nós já cantamos louvores, já bendizemos a Deus. Agora nós vamos estar meditando na Santa Palavra, lá na carta de 1 Pedro, Epístola de 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos estar lendo do verso 7 ao verso 11 dessa palavra. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Vou estar explicando aqui um pouquinho antes do que está acontecendo. Quando a gente vem lá do primeiro capítulo, o apóstolo Pedro está sempre falando sobre a santidade. Sobre a santidade, por exemplo, santidade na vida, santidade no amor. Os crentes, capítulo 2, os crentes são casa espiritual edificada em Cristo. Aí ele fala sobre a vida exemplar que os crentes devem ter, a vida exemplar dos servos devem ter. Ele fala da vida dos casados, da vida exemplar dentro do casamento, dentro da vida cristã, dentro no conceito de igreja de modo geral. Ele vai falar no capítulo 3 sobre a prática do bem, e no capítulo 4 ele começa a falar sobre, do verso 1 ao verso 6, ele começa a falar sobre a questão da vida que acontece no mundo. É bem atual esse texto, da vida que acontece neste mundo. Aí ele vai falar sobre coisas que são terríveis, vai falar sobre a dissolução, sobre as concupiscências, sobre as bebedices, bebedeiras, baladas e etc. Vai falar sobre que os cristãos vão sofrer difamações por causa do povo que faz isso, porque os cristãos vivem de forma diferente. Só para contextualizar, e do verso 7 a 11, o apóstolo Pedro ele começa a falar sobre princípios práticos para a vida cristã. Como que o cristão então deve viver? O que ele deve fazer? Do verso 7 ao verso 11 ele fala pouco sobre essa realidade, sobre essa realidade de como um cristão deve viver. E aqui até o título na Bíblia está assim: alguns deveres dos crentes, uns para com os outros. E diz assim a palavra de Deus então. A primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados.
Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus pela palavra dele lida. Então aqui o apóstolo Pedro ele já começa no verso 7, ele já começa falando sobre o final de todas as coisas, sobre o final dos tempos. E queridos, não é à toa que a gente leu aquele texto lá em Apocalipse capítulo 20, no começo do nosso culto, justamente porque o apóstolo Paulo aqui ele está falando o seguinte, ora, verso 7, acompanha comigo aí, o fim de todas as coisas está próximo. É interessante esse conceito na era apostólica de que Jesus Cristo em breve voltaria. E essa é a mensagem do Evangelho hoje também. Verdadeiramente em breve Jesus Cristo voltará. E nós temos que ter essa noção de que Ele está próximo. Jesus Cristo em breve vai estar presente no meio do seu povo, com seu corpo glorioso e transformado, e julgará a terra. O grande problema disso tudo é que passaram-se muitos anos da volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, e a mensagem apostólica, se a gente lê outros escritos dos apóstolos, é exatamente essa, que em breve Jesus Cristo vai voltar. Mas ele ainda não veio. E aí, por muitos anos, na história da humanidade, as pessoas foram perdendo sua fé nessa volta de Cristo e faziam conjecturas teológicas com relação a esses textos. E é importante a gente entender que a volta de Cristo, sim, ela é iminente. A volta de Cristo é uma volta que está à porta. Os sinais estão aí. Os sinais dos tempos estão aí. Quando a gente percebe pandemia que estamos passando, terremotos, guerras, rumores de guerras, esses são os sinais das dores, o princípio das dores. E muitas vezes o cristão ou aquele que está vivendo o curso desse mundo não percebem exatamente isso, que Jesus Cristo está à porta. Esses princípios das dores vão ser atenuados, vão ficando cada vez piores, até a volta do Filho do Homem. Então o tempo de voltar e seguir os mandamentos da palavra de Deus, seguir isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, é iminente, é para agora, é para hoje. E, meus irmãos, não se engane. Muitos vão dizer por aí que não, isso é bobagem, Jesus Cristo não vai voltar. Escute a voz da palavra de Deus. Quem está falando aqui é o apóstolo Pedro. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. É a palavra de Deus que afirma. E aí ele começa a instruir ao povo de como eles deveriam viver, de como eles deveriam andar na vida e no cotidiano da vida, uns para com os outros e também para com Deus. E aí ele vai falar o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ou seja, ele está falando aqui o seguinte, portanto, nós temos que ser criteriosos. O que é isso? Nós temos que ter uma vida pautada na verdade, em critérios. Ser criterioso é ser minucioso, é andar com a concepção do que é certo e do que é errado, andar com critérios. Portanto,
criteriosos, sede, portanto, criteriosos e sóbrios. O que seria sóbrio? Seria aquela pessoa que não anda vacilante. Seria aquela pessoa que anda no curso correto. Seria uma pessoa sensata. Seria aquela pessoa que sabe qual é o caminho correto e anda nesse caminho. A pessoa insensata é o oposto disso. Ela às vezes até sabe qual é o caminho correto, mas prefere andar pelo caminho errado. Esse é o insensato. Então, queridos, o convite do apóstolo Pedro é exatamente esse. Olha, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Talvez aqui o termo mais importante do versículo seja oração. Ele está falando que um cristão de fato deve ter a sua vida de oração em dia. Não orar somente na hora do almoço, ou na hora do café, ou na hora da janta, mas ter a vida de oração pautada na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender e fazer. É assim que o apóstolo Pedro nos instrui a viver a vida do Evangelho. Nós precisamos, a bem das nossas orações, ter uma conexão com Deus de fato verdadeira. Não uma vida fingida, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Andar com sobriedade, andar com critério, é viver uma vida pautada na verdade de Jesus Cristo, não na mentira deste mundo. O verso 8 ele vai seguir, ele vai falar sobre o amor. Olha só o que ele diz: acima de tudo, porém, tende amor. Mas não é qualquer tipo de amor que ele está falando. Ele está falando primeiro, acima de tudo, acima de todas as coisas, tende amor. Mas que tipo de amor ele está falando? Amor intenso. Amor intenso um para com os outros. Ter amor intenso um para com os outros é um amor sem reservas. É um amor que emana do coração. É um amor que está voltado para o outro, não para si, não para o próprio umbigo, mas a intenção deste amor é exatamente entender quais são as necessidades do outro, no caso aqui, dos da igreja, e viver pelo outro e para o outro. Um amor intenso, um amor sem reservas, um amor que de fato é amor, não é um coleguismo ou algo do tipo. E acima de tudo nós devemos viver assim, um amor intenso uns para com os outros. Porque aí o texto vai seguir, olha só que o texto é muito belo, porque o amor cobre multidão de pecados. Meus irmãos, nós devemos amar uns aos outros, justamente porque o amor, ele cobre a multidão dos nossos pecados. Quando nós amamos o nosso irmão, quando nós amamos o próximo, quando nós amamos os membros da igreja, nós não teremos olhos somente para o que ele fez de errado ou não, mas nós teremos olhos com amor para o nosso irmão. É isso que o texto está dizendo. Em outras palavras, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, a gente tem que parar com essa história de que a pessoa pecou, a gente vira as costas para ela e manda ela embora. É isso que ele está dizendo. O amor cobre multidão de pecados. Isso aqui não está, o apóstolo Pedro também não está querendo dizer que isso aqui é um vale para o pecado. Você faz então o que quiser porque o amor encobre tudo. Não é isso. Tanto é que se você olhar para a carta dele como um todo, ele está falando que, olha, vocês precisam viver em santidade de vida, o casamento deve ser santo, o trabalhador, o servo deve ser santo, aquele que conduz a sua família deve ser santo. E ele vai falando sobre a santidade da vida, ele vai falando sobre isso abertamente,
Tanto é que no texto anterior ele vai dizer o que? Sobre as paixões infames deste mundo, sobre as concupiscências deste mundo. E está falando exatamente que o cristão não pode fazer essas coisas. Então aqui não é um vale de tipo, eu posso fazer o que eu quiser então, porque o amor, ele encobre a multidão dos pecados. E as pessoas têm que me amar mesmo eu sendo dessa forma. Não. O que o texto está dizendo é que nós devemos amar um ao outro sem reservas. E o amor também leva em consideração a disciplina. Leva em consideração também o zelo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Leva em consideração o juízo que Deus traz ao pecador, ao nosso pecado. Mas nós devemos amar um ao outro sem reservas e sem nenhum tipo de acusação ao nosso irmão de qualquer tipo de forma. O verso 9 vai seguir: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O que é a hospitalidade? Antigamente, em muitas casas existia o quarto pastoral. Interessante isso, porque nos primórdios da igreja, aqui no Brasil e até no Espírito Santo provavelmente, existiam pastores, um pastor para várias congregações diferentes. Então esse pastor ele ficava uma vez por domingo, um em cada local, na verdade, né? E aí esse pastor passava o final de semana em determinada cidade, ia para outra cidade, passava o final de semana, ia para outra cidade, passava o final de semana, ia para outra cidade, passava o final de semana, justamente para fazer atos pastorais, Santa Ceia, batismos e etc., na vida comum da igreja. Então o pastor, ele muitas vezes ia dormir exatamente na casa dos membros, e aí se criou esse quarto pastoral, onde o pastor iria, ou o missionário se achegava e dentro da casa dos irmãos, e os irmãos o acolhiam ali com alegria e assistiam ali também ao pastor. Assim como aconteceu com vários profetas no Antigo Testamento, os apóstolos também passaram por isso, e o nome disso também é hospitalidade. Hospitalidade quer dizer exatamente o acolhimento. Quando nós temos que ser hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, é o que o apóstolo Pedro está dizendo. Nós temos que aprender a receber, não só dentro da nossa igreja, como dentro dos nossos lares, porque a concepção de que a casa é minha não existe. A casa do cristão pertence a Deus, pertence a Cristo, porque foi dada por Ele, pertence a Cristo, foi comprada por Cristo. Nada que nós temos é nosso, mas é de Cristo. Por isso nós devemos ser hospitaleiros e sem murmuração. Não devemos reclamar sobre a questão de receber pessoas conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Cristo. E aí o verso 10 vai falar um pouco sobre os dons. Ele começa assim o verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeiro ele está falando aqui de um serviço. A igreja precisa entender essa realidade do serviço. O irmão deve servir o outro irmão de forma plena, de forma verdadeira. Em outras palavras, o que o texto está dizendo aqui é que um irmão deve prestar atenção no outro irmão para servi-lo de forma verdadeira. Não só aqueles que carecem de alguma coisa, mas todos aqueles que necessitam
talvez de um abraço, talvez de um aperto de mão. Nesses tempos de pandemia, infelizmente, não se pode fazer mais isso, mas uma ligação é um serviço, uma oração, é um serviço de amor ao irmão. Por isso que ele está falando aqui, servir uns aos outros. É um serviço que nós devemos ter um pelo outro e com o outro. A ideia aqui, quando a gente para pensar em texto desse tipo, é justamente que o que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, parem de ficar olhando para si. Vocês devem servir uns aos outros. Não deve ser somente a sua necessidade que precisa ser resolvida, mas a necessidade de uma comunidade, do próximo. Servir uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu. Qual tipo de dom você tem? Se de fato você é cristão, você tem um dom dado por Deus. E você deve exercer esse dom, esse talento, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que isso quer dizer, essa multiforme graça de Deus? Deus derramou da sua graça sobre o seu povo, e ao servir o seu irmão com o dom que Deus lhe deu, você está fortalecendo, está dispensando essa multiforme graça de Deus. É disso que o apóstolo Pedro está dizendo, que existe uma graça que permeia a igreja de Cristo, uma graça que permeia os corações dos crentes, uma graça que deve ser dispensada, deve ser evangelizada, deve ser distribuída entre os membros do corpo de Cristo. É disso que ele está dizendo. Dispenseiros dessa multiforme graça. Imagine só, eu com meu dom sirvo a igreja de Cristo. O meu irmão serve a igreja de Cristo junto comigo, com um dom que Deus deu a ele. A irmã serve a Cristo e ao seu próximo na igreja com o dom que Deus deu a ele. E aí vai seguindo e vai multiplicando essa multiforme graça de Deus para o louvor da glória dele, porque Deus é bom e ele tem feito grandiosas coisas em nossas vidas. É disso que o texto está dizendo, queridos. É essa realidade que o texto bíblico está informando. O apóstolo Pedro está falando que nós temos que dispensar essa multiforme graça através dos dons que nós temos diante de Deus e diante dos homens. E quando a gente faz isso, isso é multiplicado na vida, no seio da igreja. Quando a gente serve o nosso próximo dessa forma, nós estamos glorificando a Deus. Então cada membro tem o seu lugar na igreja. Cada membro tem a sua vocação na igreja. Cada membro tem o seu lugar de trabalho. Existe trabalho para todo cristão na igreja de Cristo Jesus. Existe trabalho para você. Você pode exercer, ser servo de Deus em alguma área da igreja. E que em nome de Jesus, quando você observar isso, você exerça o seu dom e o seu talento para o louvor da glória de Cristo. Meus irmãos, nós devemos fazer isso, porque Deus tem feito e derramado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. E louvado seja Deus por isso. Mas o verso 11 ele segue. Ele vai falar sobre 3 realidades, o verso 11. Ele vai falar sobre a questão da fala, ele vai falar sobre a questão do serviço, mais uma vez, ele vai falar sobre o louvor. O louvor que a gente faz e dá quando a gente executa a nossa missão, o nosso chamado. Olha só o que o texto diz, verso 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Vamos parar por aqui. Se alguém quer falar,
Se alguém tem o desejo de falar no seio da igreja, pastor, presbíteros, diáconos ou missionários e etc., professores de escola dominical, professores de criança, de adultos, de jovens, de adolescentes, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, a vontade do ser humano, a minha própria vontade deve ser anulada e nós devemos falar conforme os oráculos de Deus. Por isso que a pregação deve ser expositiva. Por isso que a pregação deve refletir o que de fato Deus quer para a vida e o anseio do coração dele para a igreja. Por isso que o pregador não tem compromisso consigo, ele tem compromisso com a palavra de Deus e com a exposição do Evangelho de Jesus Cristo. Não é com opiniões próprias ou a sua própria maneira de vida que vai tocar o coração do eleito de Deus, mas a palavra de Cristo que toca. Por isso, a pregação, a fala de um cristão não deve ser baseada em achismos. Eu acho isso ou eu acho aquilo. Deve ser baseada nos oráculos de Deus. E onde nós achamos esses oráculos de Deus? Simples. Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a única regra de fé e de prática do cristão. Então, se o cristão quer falar, que ele fale segundo a palavra de Deus. Se o cristão quer pregar, que ele pregue segundo a palavra de Deus. Se o cristão quer agir ou falar algo, ou dar uma aula, ou sabe-se lá o que, ele faça segundo a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E o texto segue: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que todas as coisas sejam, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Ou seja, se você serve, faça-o na força que Deus supre. Meus irmãos, quando você pensa na questão do serviço, e muitas vezes acontece isso, a pessoa em muitos lugares serve dentro da igreja, ou fora da igreja, ou o seu próximo, porque tem uma concepção de que ele servindo, ele vai conseguir alguma coisa de Deus, ou bênçãos de Deus, ou algo do tipo. Ou aqueles que servem, ou até são hospitaleiros e murmuram: mas toda hora eu tenho que receber, a toda hora sou eu que tenho que fazer, só eu que faço isso. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Não é na sua própria força, não é na minha própria força, é na força que Deus supre. Justamente, sabe por quê? O texto vai seguir, ele vai falar sobre a questão do louvor e da glória de Deus. Por que a gente deve falar de acordo com os oráculos de Deus? Por que a gente deve servir segundo a força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado? Para que o homem não seja glorificado em falar, para que o homem não seja glorificado em servir ao seu próximo, quando nós fazemos para a honra e glória e pela força dos oráculos de Deus e pela força de Deus, a glória não é nossa, mas é de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Olha, em outras palavras, pare de fazer as coisas para a vanglória. Pare de fazer as coisas para olhando para o próprio umbigo. Pare de fazer as coisas porque você quer algo em troca com aquilo. Para de fazer as coisas buscando a glória própria, ou a autossatisfação, ou a autoconversão. Para com isso. Aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve,
façam na força que vem, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A glória não é nossa. A glória é de Cristo. Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. A glória eternamente pelos séculos dos séculos é dele. E nós devemos fazer isso tudo que nós lemos aqui. Hoje, nós devemos agir em oração um para com o outro, nós devemos amar um ao outro, nós devemos ser hospitaleiros um com os outros, nós devemos exercer os nossos dons no meio da igreja, no seio da igreja, para uns para com os outros, nós devemos falar, nós devemos servir, e isso tudo para que o nome de Cristo seja glorificado. Não é para a nossa própria glória, não é para ser reconhecido como uma igreja legal e boazinha, mas é para que o nome de Cristo seja glorificado. Não é para que, aquela pessoa ela faz legal, ou aquele outro é muito bacana. Não, é para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado pelos séculos dos séculos. Amém. Como o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Esse texto é muito belo e quando a gente reflete nele, nós devemos pensar de como está as nossas vidas. Como está a sua vida, querido? Quais são as características de Cristo ou cristãs que você exerce menos ou não exerce? Aqui o apóstolo Pedro está falando, olha, o tempo do fim está próximo. E para a gente esperar esse tempo do fim que está próximo, nós devemos viver nessas características. Paz, oração. Oração junto um com o outro, como igreja de Cristo, individual também. Nós devemos amar uns aos outros intensamente. Ou seja, aqui, nesse tempo de espera da vinda, do retorno de Jesus Cristo, não existe tempo para brigas ou rixas ou dissensões. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. É tempo de amar intensamente ao próximo, ao irmão. É de ser hospitaleiro, sem murmurar por isso. É de exercer os seus dons para a vida da igreja, de modo geral, e para a vida do seu irmão, o seu próximo. Se cada um exercer o seu dom no seio da igreja, essa multiforme graça de Cristo vai aparecer e a igreja vai crescer de forma saudável e espiritual. Se alguém quer falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém quer servir, que sirva na força que Deus supre, para que o nome de Cristo seja glorificado por todo o século e pelos séculos dos séculos. Amém. Qual a área, querido? Qual a área que de repente você precisa fortalecer? Pense nisso. Pense nessa realidade. Talvez você seja novo demais. Aí você pense, não, eu sou novo demais para exercer tal coisa. Talvez você se ache idoso demais. Não, eu já sou idoso demais para fazer tal coisa. Talvez você fale assim, eu não tenho tempo para exercer meus dons no seio da igreja. Minha vida é muito corrida. Meu irmão e minha irmã, o tempo do fim está próximo. E a hora não é a hora de pensar se eu tenho muita idade, se eu tenho pouca idade, ou se eu tenho tempo. A hora é de executar. Aqui é muito claro que o apóstolo Pedro está dizendo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto. É uma ordem.
Porque ele está falando assim, olha, vocês devem ser desta forma. É isso que ele está dizendo. Que forma? Amar ao próximo, servir ao próximo, ser hospitaleiro com o próximo, exercer os seus dons na igreja, falar conforme os oráculos de Deus, servir e cumprir e ser fortalecido por Deus nesse serviço e deve louvar a Deus. É uma ordem que o apóstolo Pedro está dizendo. Cabe a nós obedecer ou não. A minha opção é obedecer para o louvor da glória de Deus. Qual é a sua opção? Que em nome de Jesus seja obedecer também e exercer tudo isso para o louvor da glória de Cristo, não para encher o nosso próprio ego, mas para Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, Tu és um Deus maravilhoso, tremendo, Pai. Porque o Senhor nos colocou a Tua palavra e nos explica a Tua palavra de forma tão bela. O apóstolo Paulo falando sobre como devemos viver. Pai eterno, em nome de Jesus, coloque, Senhor, do Teu amor sobre as nossas vidas. Coloque, Pai, o desejo de orar e falar contigo. Nos dê um coração hospitaleiro, Pai. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, dons conforme a Tua multiforme graça para o seio da Tua igreja. Nos dê palavras segundo o Teu coração, Pai. Nos dê, Senhor, o desejo e a força de servir a Tua igreja e ao próximo. E nos dê, Pai, coração de louvor a Ti. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, Deus abençoe. No domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos estar tendo a nossa escola bíblica dominical ainda online. E no domingo à noite, nós estamos celebrando nosso culto de louvor e adoração às 19 horas lá na igreja. A gente está transmitindo ao vivo e foi uma bênção no último domingo, tivemos Santa Ceia. Provavelmente durante essa semana a gente vai estar organizando algumas ceias também lá na igreja. Fique atento ao celular, ao telefone, que a gente vai estar marcando. E lembrando de todas as orientações que já foram dadas, nossos assentos são por ordem de chegada, então esteja atento aos horários para que Deus o abençoe juntamente com os irmãos no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, nós estamos estudando sobre os ídolos do coração. Logo mais à noite, às 19 horas do domingo, nós estamos estudando uma série de pregações com o tema Simplesmente Jesus. Simplesmente Jesus. E na quarta-feira, na semana que vem, às 19h30, nós vamos estar falando mais um pouco sobre, de forma expositiva e consecutiva, sobre a carta de 1 Pedro. Isso tudo para o fortalecimento da nossa fé, crescimento espiritual da igreja e para o louvor da glória de Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua família e até domingo às 9 horas da manhã na nossa escola bíblica dominical. Forte abraço, Deus abençoe.